Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7 versos 1 ao 5. Você entende o que lê? No capítulo 7 de Mateus, que é o nosso texto base, não está dizendo que você e eu não podemos julgar. No próprio texto ele diz as condições para nós julgarmos alguém. Vejamos: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O texto nos deixa claro que o critério para eu julgar é tirar primeiro a viga do meu olho. Depois eu poderei julgar. É isso que o texto diz e não uma proibição do julgamento como muitos querem acreditar, mas sim uma condição para julgar. Eu deixo a prática do pecado, me torno uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que não tem de que ser acusado de alguma prática de pecado, e estou apto para ajudar o meu irmão, julgando o pecado dele em amor e mansidão. Julgando no sentido de emitir uma opinião, como é um dos significados da palavra julgar, e ao eu emitir essa opinião eu lhe mostro em amor o caminho para sair daquela prática pecaminosa, porque o sentido do julgamento cristão entre os irmãos tem que ser sempre o de guiar para um bom caminho e nunca para destruir a fé do irmão e empurrá-lo ainda mais para o pecado. Vejamos alguns exemplos da Bíblia nos orientando a julgar. João capítulo 7 versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Essa passagem se refere ao julgamento de alguns judeus por causa da cura que Jesus fez no sábado. Eles não estavam sendo justos na sua opinião, ou seja, nos seus julgamentos acerca de Jesus e de sua conduta de ter efetuado uma cura num dia de sábado. O problema não é julgar, o problema é estar apto para julgar e julgar segundo a reta justiça de Deus. Vamos a outro exemplo de julgamento feito de forma errada. Romanos capítulo 2 verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Aqui nós podemos notar em uma ligação com Mateus capítulo 7 verso 1, que o problema não é o julgar, ou emitir um juízo de valor, uma opinião. O problema é a pessoa que está numa prática de erro ou pecado, querer corrigir a pessoa no mesmo pecado ou erro que ela também comete, é uma hipocrisia. Vou dar um exemplo. Um irmão da igreja está numa prática de adultério, trai a esposa constantemente. Agora esse irmão descobre que tem outro irmão da igreja que também está adulterando. Aí ele vai até esse segundo irmão e o repreende dizendo: é pecado o que você está fazendo, chama a atenção e manda ele parar e se arrepender de estar traindo a esposa. Isso é hipocrisia. Ele não está julgando segundo a reta justiça de Deus, pois na parte das provas que supondo nesse caso ele teria, até que seria justo, porém ainda com provas não seria segundo a reta justiça de Deus, pois ele não está apto para exercer o julgamento. A hipocrisia está em ele praticar as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Ele teria que primeiro largar a prática do adultério e depois ir repreender e com mansidão e sabedoria ao irmão para poder ajudá-lo a largar também o pecado. É bom salientar que o intuito do julgamento cristão, ou seja, a emissão de uma opinião ou juízo de valor, tem como finalidade a recuperação do irmão, o arrependimento do irmão para que ele volte a ter comunhão com Deus e nunca para ferir ou condenar no sentido de matar a fé do irmão e fazê-lo sair da igreja. O hipócrita ele quer julgar para condenar e deixar a pessoa o mais humilhado possível. Ele não descansa enquanto não ver a pessoa sofrendo, e muitos ainda dizem bem feito, foi brincar com Deus. Lembra da mulher adúltera de João capítulo 8 verso 4? Eles supostamente estavam alegando o flagrante adultério da mulher, porém eles não estavam aptos para julgar. Jesus não disse para eles não julgar. Muito pelo contrário, Jesus disse: julgue e atire a primeira pedra se vocês estiverem aptos para isso, ou seja, sem pecados, e ninguém pôde apedrejá-la, pois estavam inaptos para o julgamento. Eles eram hipócritas. Para finalizar, veja o que diz o texto em 2 Timóteo capítulo 4 versos 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos,
segundo seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui nós podemos notar que a Bíblia incentiva a pregarmos a palavra e, através da mesma, nós repreendermos, ou seja, julgarmos a pessoa que estiver em pecado. Consequentemente, só se repreende aquele a quem nós julgamos que esteja errado em alguma coisa. Mais uma vez podemos notar que o julgamento não somente é permitido como é necessário. E quem normalmente usa o texto de Mateus capítulo 7 verso 1 é porque está querendo se recusar a ouvir a sã doutrina, está querendo continuar com seu pecado de estimação. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não esqueça de deixar o seu like, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!